Olá, pessoal. Boa noite. Vou esperar só alguns segundinhos a mais, o pessoal está entrando. Pronto. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Então, vamos começar. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença. Hoje a gente está dando início à 7ª edição do Webinar Sonic Brasil. Eu sou a Jade, sou gerente comercial Sonic Brasil e, novamente, tenho o maior prazer de apresentar mais um tema para vocês sobre a Sonic. Essa noite a gente vai falar sobre uma novidade que está chegando aqui no Brasil, que são os aparelhos auditivos customizados da Sonic. Quero pedir para, ao longo das apresentações, quem tiver perguntas, comentários, quiser dividir alguma situação, pode mandar o link aí no link de perguntas e respostas, que no final a gente vai abrir para as respostas e comentários. E quero comentar um pouquinho a respeito das nossas palestrantes de hoje. A gente vai contar mais uma vez com a participação da nossa parceirinha, amigona, a fonoaudióloga Jéssica Capovilla. Ela vai falar sobre o Enchente, uma família completa para o sucesso, né? Pensando nas adaptações, tanto no sucesso para os pacientes e para os audiologistas e fonoaudiólogos que estão fazendo as adaptações aos pacientes. E ela é especialista em treinamento e suporte da Sonic Brasil e ela é especialista em audiologia clínica pelo IEA. A fonoaudióloga Marcela Vidal, que é nossa parceiraça, ela falaria hoje sobre as informações importantes para obter uma impressão adequada das orelhas. Ela é nossa gerente de audiologia corporativa do Demant Group Brasil e ela é mestranda em saúde da comunicação humana, mestre, né, já finalizou o mestrado. Só que a Marcela hoje, infelizmente, teve um problema de saúde, ela não vai conseguir estar presente com a gente, então, mais para frente, quando ela se recuperar e a gente conseguir encaixar, a gente vai voltar com essa apresentação. Então, Marcela, obrigada pela parceria de todos os tempos, né, de muitos anos aí, se recupere bem, a gente está torcendo aí, não é nada grave, pessoal, fica tranquilo, mas ela precisou ficar de repouso hoje, tá? Mas logo, logo ela retorna com as participações dos nossos webinars. E, ao final, a gente vai ter a ilustríssima presença da minha querida amiga e colega de trabalho há muitos anos, que é a Daniela Gomes da Silva. Ela vai falar sobre boas práticas para os customizados. Ela é a nossa gerente de produção e treinamento técnico, então ela é a pessoa que sabe tudo das fabricações e consertos dos nossos produtos. Ela é pós-graduada em engenharia de produção e tem muitos anos de prática e conhecimento na área de aparelhos auditivos, mais de 18 anos aí. A gente trabalha junto há muitos e muitos anos. Ela é uma grande colega de trabalho, uma grande amiga e parceira, que vai trazer várias dicas hoje aqui para a gente também, contribuindo para abranger o nosso conhecimento a respeito desse tema também, tá? Vamos falar... Opa! Pulei aqui um pouquinho. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a trajetória da Sonic no Brasil. Eu não sei como que eu faço para esconder esse negócio que está aparecendo aqui, eu não sei se ele deve estar aparecendo para vocês, mas vamos lá. Então, voltando um pouquinho do tema da Sonic no Brasil, ela foi comprada em 2010 pelo Grupo Demant, ela chegou ao Brasil em 2015 com o início das atividades na área do governo, da equipe cuja qual eu fiz parte por muitos anos e ainda faço parte, e tive o maior orgulho de implantar a Sonic aqui no Brasil. Em 2016, a gente iniciou as atividades no mercado multimarcas, e em 2021, a Sonic ganhou uma gestão e uma equipe própria para a gente abranger ainda mais e trazer mais conhecimento e mais tecnologia para os nossos colegas e para os nossos pacientes.
Então, essa daqui é a visão geral da Sonic. A gente tem muitos quartéis generais aí ao longo do mundo, do globo terrestre. O Brasil é um deles, um dos nossos, das matrizes licenciadas para trabalhar com a Sonic, além do que a gente também tem a distribuição em mais de 45 países. Esse daqui é o Grupo Deimant, então, para quem não conhece, né, a gente atua em todas as atividades de negócios, a respeito da saúde auditiva, comunicações, então é o que a gente comenta, né, que a gente está presente para todas as soluções auditivas, por todos os tipos de mercado, todos os tipos de público. Se alguém quiser conhecer alguma coisa mais profunda a respeito do nosso grupo, é só entrar em contato, a gente ajuda e esclarece alguma questão, tá bom? Aqui é para mostrar um pouquinho a respeito do nosso centro de pesquisa e desenvolvimento. Desde que a Sonic foi comprada, desenvolvimento de tecnologia também foi trazido para o nosso centro de pesquisa próprio, que fica em Ericsholm, né? E lá a gente tem áreas estratégicas que são o suporte, né? O triângulo de tudo que é feito através do desenvolvimento das tecnologias do nosso grupo. Então, a gente procura sempre fazer uma audiologia personalizada, trazer tecnologias auditivas e sempre buscando a compensação de esforço de escuta ou esforço cognitivo, tá? Esse daqui é um slide que eu fico repetindo toda vez, sim, porque eu tenho muito orgulho disso. Tudo que é feito na Sonic é feito através da Fundação 4S. Então, a gente tem tudo, desde da comunicação, desenvolvimento dos produtos, a identidade visual, os treinamentos, as informações, tudo é voltado dentro dessa política aí da Fundação 4S, né? Que a gente tem o estilo que se destaca, sempre buscando a melhor performance dos produtos e o melhor desempenho dos nossos pacientes também frente a situações sonoras difíceis. E com isso tudo, dentro de todas as pesquisas que eles fazem, a gente tem também uma pesquisa que foi feita a respeito da taxa de conserto dos produtos para o laboratório. Então, dentre os grandes fabricantes que foram comparados, a Sonic foi a que ficou com a menor taxa de retorno. Então, a gente tem menos de 5% dos aparelhos auditivos enviados, enquanto que a média do setor é quase 3 vezes maior. Então, isso é um índice que foi feito com uma pesquisa objetiva e que concretiza para a gente o quanto que a gente vê isso também refletido no nosso dia a dia. Desde 2015 eu trabalho com a Sonic, e a gente vê que a gente está entrando em mais mercados, a gente está aumentando a quantidade de parceiros, a quantidade de pacientes adaptados, e a gente não está aumentando proporcionalmente o trabalho do nosso laboratório interno aqui no nosso escritório, aqui em São Paulo, no caso. Então, porque os nossos aparelhos são bonitos, atendem à estética de ser pequenos, né, atraentes, atrativos, tem alta tecnologia disponível para os nossos pacientes e um baixo índice de ida para o laboratório. Então, isso também significa paciente bem adaptado, paciente feliz, e paciente que não fica muito tempo sem aparelho quando acontece, né? Então, para os audiologistas isso também é muito legal, porque a gente tem um índice baixíssimo de ida, de conserto dos produtos para o laboratório. É um orgulho falar isso para todo mundo. E aqui um convite também eu faço todas as vezes, para quem não conhece, esse é o Anderson Dias, ele é o nosso consultor de vendas aí, ele está disponível para mostrar o nosso modelo de negócio, apresentar os nossos produtos, esclarecer questões e dúvidas, e disponível aí para novas parcerias, então quem tiver curioso, quem tiver a fim de abranger o mercado e conhecer mais uma marca bacana, esses são os contatos do Anderson. Eu e a Jéssica também estamos à disposição e qualquer situação, só entrar em contato com a gente, tá? E agora vou chamar a nossa querida amiga Jéssica Capovilla para falar um pouquinho sobre a família completa para o sucesso, que é a família de aparelhos auditivos customizados Enchente.
tá bom? Um beijo, Jéssica, de novo, obrigada, e boa noite a todos, até daqui a pouquinho. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui novamente em mais um webinar da Sonic. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica, fonoaudióloga, especialista em treinamento e suporte na Sonic. Então, hoje eu vim apresentar para vocês a nossa nova linha de aparelhos customizados. Ele pertence à família Enchente e hoje eu vou apresentar para vocês os recursos e os modelos que nós temos. Então, eu vou começar compartilhando a minha tela. Bom, então já falei para vocês, nossa linha de customizados é da linha Enchente. A linha Enchente, ela pertence à plataforma SoundDNA, que é uma plataforma de muita tecnologia, tá? Que vem para tornar os nossos aparelhos auditivos, as nossas soluções auditivas, mais automáticas, adaptativas e flexíveis, garantindo assim uma melhor adaptação para todos os nossos pacientes. A plataforma SoundDNA, foi projetada, né, com o compromisso da Fundação 4S. A Fundação 4S, a gente traduzindo aqui por português, é o sound, que é som, que é natural, speech, que é compreensão de fala no ruído, simplicity, que é simplicidade em tudo que nós fazemos, e style, que é o estilo que se destaca. Então, todos esses S's, eles estão por trás de cada produto da Sonic. Então, esses são os 4 pilares por trás de todas as linhas de produtos, e a gente, então, tem os nossos algoritmos, os nossos recursos que estão dentro da Fundação 4S. Tá? Então, a gente tem os recursos para tornar o som mais natural, recursos para o paciente poder ter uma melhor compreensão da fala no ambiente de ruído. Então, toda a plataforma, todo o software, a gente busca com que ela seja simples, né, para o paciente se adaptar ao aparelho e também para vocês fonoaudiólogos poderem fazer os ajustes. E o estilo, né? Então a gente busca que os aparelhos sejam bonitos, que eles sejam robustos, que eles sejam duráveis, para que os pacientes tenham aí uma melhor adaptação com os aparelhos auditivos e também um tempo de vida útil muito grande e fiquem satisfeitos com o produto que estão usando. Bom, então vamos começar apresentando a nossa linha de recursos e algoritmos que estão presentes aqui na família do Enchente. Então, o primeiro deles que eu vou começar é o Smart Compress. Então, ele é um avanço na tecnologia. Então, ele vem juntamente com a plataforma SoundDNA, ele é um sistema de compressão adaptatível e a gente pode configurar para uma amplificação inteligente no ruído. E aí, o benefício dele é tornar uma experiência auditiva mais natural e clara para os nossos pacientes. Antes de continuar falando sobre o Smart Compress, o que a gente precisa saber, né? Então, quais são os princípios fundamentais em torno do Smart Compress? Então, o fato, né, o que a gente sabe é que os aparelhos auditivos, eles vão aplicar o ganho e a compressão com base no nível geral do ambiente. Então, acaba otimizando a fala em condições de escuta silenciosa. Porém, os aparelhos, eles não devem aplicar o mesmo ganho em ambientes silenciosos e em ambientes ruidosos. Por isso, a Sonic, então, ela tem o processamento de fala variável, que é o processamento do sinal digital por trás dos aparelhos auditivos da Sonic e da plataforma SoundDNA, e ela vem para medir e aplicar o ganho do sinal acústico em banda larga, tá? Para amplificar a fala no ambiente de silêncio.
Então, esse processamento, né, ele não vai dividir o sinal de entrada em regiões de frequências separadas, isso é, vai avaliar o sinal como um todo, e juntamente, né, dentro aqui da plataforma do processamento de fala variável, nós temos o foco no fonema e o foco no envelope para abordar cada necessidade de cada indivíduo. Então, o que seria o foco no fonema e o foco no envelope? Tá? O foco no fonema, ele vai realçar, vai aprimorar os detalhes do sinal da fala, que a grande maioria dos nossos pacientes precisam, e o foco no envelope, ele vai preservar as variações naturais da amplitude que são encontradas entre fonema alto e fonema suave, tá? Então, dentro do próprio software, quando a gente coloca ali os dados do paciente, a gente coloca a audiometria, o próprio software ele vai recomendar qual seria o mais interessante para os pacientes de vocês. E nós também, juntamente, né, com o processamento de fala variável, nós temos usado a classificação ambiental para auxiliar nos demais ambientes que não a fala no silêncio. Porém, a classificação ambiental ela é um pouco mais limitada, tá? Então, ela usa regras estáticas, regras que não são adaptáveis para classificar esses ambientes. Então, em uma situação de rápida flutuação, um ambiente com muita mudança, esse desempenho vai ser muito rígido, vai ser muito lento, a gente vai ter aqui um atraso de 300 milissegundos. E dessa forma, então, o aparelho ele pode ser um pouco mais impreciso, né? Ele pode se basear em informações do passado para fornecer aqui a amplificação, a compressão. Além disso, muitas vezes ele requer, então, um ajuste manual, requer os programas manuais para que o paciente faça essa troca, tá? Então, a gente traz aqui uma tecnologia, né, mais avançada. Então, a gente vem com o Smart Compress, que ele vai fazer a compressão de forma adaptativa em tempo real, a partir da análise da relação sinal-ruído de curto e de longo prazo. E aí, como resultado, vai ocorrer uma aplicação precisa de ganho e de compressão em respostas às mudanças rápidas do ambiente, às flutuações rápidas. Então, em outras palavras, o processamento de fala variável ele vai otimizar a fala no ambiente de silêncio e o processamento de fala variável com o Smart Compress vai otimizar todos os outros ambientes auditivos. Então, o Smart Compress ele vem para superar de forma muito mais inteligente os desafios associados aos ambientes de escuta em rápida mudança, para que o paciente ele possa ter uma experiência auditiva mais natural. E aí, a gente tendo o Smart Compress, nós não precisamos ter a classificação ambiental. Então, o Smart Compress ele é uma ótima solução aqui nos nossos aparelhos auditivos, ele vem sendo muito eficaz, ele é adaptativo e ele funciona muito bem com todos os outros algoritmos. Então, tanto com processamento de fala variável, como com a direcionalidade, a redução de ruído e o melhor de tudo, dentro de qualquer método prescritivo da nossa escolha, da sua escolha. Ele é preciso, então ele vai estar o tempo todo medindo as mudanças sonoras do ambiente, detectando a relação sinal-ruído de curto e de longo prazo, na velocidade do nível fonêmico, e vai detectar o tempo todo, continuamente, essa relação sinal-ruído de longo prazo do ambiente. Ele sabe o que é fala, ele sabe o que é ruído, e ele vai aplicar de forma diferente a quantidade de ganho e de compressão, conforme a relação sinal-ruído do ambiente. E ele é muito rápido, tá? Então, ele vai detectar essa relação sinal-ruído em tempo real e vai tratar o ruído que ocorre mesmo entre os fonemas da fala e as pausas da fala. E como que o Smart Compress atua, né? Como que ele funciona? Então, ele vai usar 2 níveis de estimadores da relação sinal-ruído em comparação com os outros sistemas. Então, nós temos aqui o estimador fonêmico rápido, que é a linha verde, e o estimador de longo prazo, que é o estimador mais lento, que é a linha em azul.
Então, dessa forma, ele vai fornecer a medida exata das mudanças ambientais em tempo real. Então, dentro do Smart Compress, nós temos dois tipos de controle, tá? Nós temos o controle de compressão em ambientes de fala no ruído, que de forma adaptativa, o próprio aparelho auditivo ele vai variar a compressão no ambiente de fala no ruído e determinar o quanto essa compressão precisa ser diminuída ou ficar mais linear para ter um menor ruído ali na saída do aparelho. Já o controle de ganho em ambiente sem fala, então ambiente que só tem ruído, de maneira adaptativa também, o aparelho auditivo ele vai limitar o ganho quando a fala não estiver presente. E dessa forma, ele vai determinar a ocorrência de situações silenciosas e somente ruído e aplicar menor ganho à entrada. Como eu falei para vocês, ele sabe o que é ruído e ele sabe o que é fala. Então, um resuminho aqui do Smart Compress, ele vai trabalhar de forma automática, analisando o tempo todo, né, a mudança do ambiente, o som do ambiente, vai reagir de forma instantânea, em tempo real. Ele é adaptativo, então vai rastrear as mudanças contínuas na relação sinal-ruído, vai usar as informações dessa relação sinal-ruído para orientar o sistema de compressão quando precisa ser ativado, quando não precisa, vai controlar a amplificação com base no tipo do sinal e ajustar o ganho de forma inteligente. E esse é um algoritmo flexível, isso é, a gente pode personalizar para atender às necessidades individuais de cada um dos nossos pacientes. Então, esse é o Smart Compress. Agora, nós vamos conhecer um outro algoritmo que vem aí para ajudar, né, os nossos pacientes, principalmente no ambiente mais desafiador deles, que é um ambiente de fala no ruído. Então, agora a gente vai conhecer o Spin Management. Spin de Speech and Noise Management, de gerenciamento. Em gerenciamento de fala no ruído. Então, ele vem aí para melhorar realmente a relação sinal-ruído do ambiente, tá? Então, nós sabemos, né, que a melhora da relação sinal-ruído é a melhor coisa que nós podemos fazer para os nossos pacientes. Pacientes, as pessoas com perda auditiva, elas necessitam de muito mais, que a relação sinal-ruído seja maior do que pessoas que têm uma audição normal, tá? Então, o que a gente traz aqui? É como que a gente consegue melhorar essa relação sinal-ruído? Através dos microfones direcionais e dos redutores de ruído digital. Então, dentro do Spin Management, a gente vem com 3 tecnologias. O Spin Direcionalidade, o Spin Redutor de Ruído e o Spin Gate, que vão trabalhar em conjunto. Então, aqui a gente tem uma visão geral de como era anteriormente o Spin Management, a direcionalidade e a redução de ruído, eles não trabalhavam em conjunto, eles eram descoordenados, e agora aqui na plataforma Sound DNA, todos todas essas tecnologias vão trabalhar de maneira em conjunto, de maneira coordenada, para uma melhor redução aí do ruído e controle do microfone. Então, vamos falar agora sobre o Spin Direcionalidade. Então, ele vem para melhorar a sensibilidade do som através de um sistema automático de microfone direcional. Para melhorar, então, também o benefício, é claro, melhorar a conversa num ambiente de ruído com menos desconforto e menos distração. Então, a direcionalidade, né, ela vai melhorar a relação sinal-ruído em relação ao microfone omnidirecional. Claro que o sucesso desse microfone também vai depender muito da separação espacial, né? Então, a distância entre o ruído e o sinal, a distância entre o sinal e o ouvinte e o nível de reverberação da sala, entre outros, tá? O Spin Direcionalidade, então, ela vai trabalhar de forma automática, adaptativa e tem uma abordagem multibanda. Vou falar um pouquinho mais sobre cada um deles. Então, por que ela é automática? Tá? Então, ela vai ativar o microfone direcional somente quando for necessário. Então, ele vai estar avaliando o ambiente que o paciente se encontra
Caso seja necessário, o microfone direcional será ativado e ele vai de omnidirecional para direcional de forma muito fluida, tá? Dessa forma, a gente consegue evitar as limitações do microfone direcional quando não há necessidade. Ela é adaptativa, porque os padrões polares eles vão mudar de forma adaptativa em resposta à mudança da fala no ambiente, em relação à mudança do som em relação ao ouvinte. Essas mudanças contínuas vão ocorrer também na direção nula em cada banda de frequência, e dessa forma a gente consegue melhorar aí a relação sinal-ruído. E em multibanda, porque ele vai trabalhar de formas diferentes em cada banda de adaptação dos aparelhos auditivos. Então, ele vai isolar e suprimir o ruído de diferentes direções com bastante precisão. E como resultado, a gente tem aqui, então, transições adaptativas para uma configuração mais ideal. Vai ser baseada na melhor relação sinal-ruído, a análise do ambiente toda vai ocorrer também entre os instrumentos, tá? Eles se comunicam, e isso vai ocorrer simultaneamente nas 16 bandas, pensando aqui no nível de tecnologia 100, e a direção nula contínua suave, atenuando várias fontes de ruído. Agora vamos conhecer o Spin Noise Reduction. Então, ele vem para reduzir o ruído de fundo com foco especial na fala no ruído. Então, ele vem para trabalhar juntamente com o Spin Direcionalidade para melhorar a conversa no ambiente de ruído. Então, só revisando aqui um pouquinho sobre né, a redução de ruído. Então, o objetivo do redutor de ruído é reduzir a saída do aparelho na presença de ruído. Então, como que ele funciona, né? Ele avalia, detecta a taxa de modulação do sinal. Se for uma modulação alta, o redutor de ruído sabe que é fala. Se for uma modulação baixa, ele sabe que é ruído, e dessa forma ele consegue determinar continuamente a relação sinal-ruído, medindo o nível de ruído nas bandas de frequência. E como que o redutor de ruído vai trabalhar, né? O Spin Noise Reduction. Do mesmo jeito que o spin direcionalidade. Então, nós temos 3 componentes: ativação automática no ruído, controle adaptativo no ruído e um design multibanda. Então, como que ele vai trabalhar de forma automática, né? Ele vai detectar a taxa de modulação do sinal de entrada. Então, lembrando, alta modulação é a fala, ele vai manter. Baixa modulação é um ruído estacionário, que é o que ele quer reduzir. Vai também monitorar o som de entrada, a profundidade da modulação do som de entrada. Então, se for um valor de pico e vale alto, é uma relação sinal-ruído elevado. Pequeno valor do pico ou vale, uma relação sinal-ruído baixa. Dessa forma, ele consegue processar e estimar a relação sinal-ruído. Também vai trabalhar de forma adaptativa, então, de forma muito rápida, ele vai verificar né, as constantes rápidas de tempo, fornecendo uma maior precisão na estimativa da fala, vai reduzir o ganho somente quando for necessário e vai responder de forma rápida às flutuações do ambiente para atenuar o ruído mesmo entre as pequenas pausas da fala e também preservando assim o nível fonêmico. E vai trabalhar então em todas as bandas de frequências presentes no aparelho auditivo, como uma estrutura de alta resolução, vai identificar então todo o ruído de vários conteúdos espectrais, vai reduzir o ganho nas bandas estreitas onde o ruído é detectado, e juntamente com a spin direcionalidade, os dois sistemas vão gerenciar a fala e o ruído através do espectro de frequência. E o que é o spin gauge, né? Então ele vem para otimizar o início das tecnologias do spin direcionalidade e do spin redutor de ruído. E ele também, então, vem aí para garantir uma melhor satisfação do paciente. Então, ele é o terceiro componente aqui do gerenciamento SPIN. Ele vai determinar em que relação sinal-ruído a spin direcionalidade e a spin redutor de ruído irá se ajustar ao ambiente. Ele também vai funcionar de forma automática dentro do design multibanda e vai coordenar, então, o início da reação da direcionalidade e da redução de ruído
à medida que a relação sinal-ruído do ambiente ela oscila. E por que que foi criado, né, o Spin Gauge? Então, a gente sabe que cada indivíduo é diferente um do outro, então, os indivíduos, eles também têm tolerâncias variadas em relação ao ruído que eles estão dispostos a aceitar, ao ruído que eles conseguem aceitar no ambiente. Então, dessa forma, com o Spin Gauge, a gente consegue personalizar de forma individual para cada um dos nossos pacientes. Então, dentro do Spin Gauge, a gente tem até 3 configurações que correspondem ao nível de ajuda que o paciente precisa, e isso é muito benéfico para determinar a extensão que o ruído de fundo incomoda os pacientes no dia a dia. Então, dentro do Spin Gauge, a gente tem a opção de configuração alta para aqueles pacientes que têm uma maior queixa do ruído, e para pacientes que não têm tanta queixa ou preferem ter mais consciência auditiva, nós temos as configurações médias e configurações baixas. Então, esse foi o Spin Management. Agora, nós vamos conhecer, então, uma outra ferramenta que vem também para ajudar na redução do ruído, que é o gerenciamento de ruído binaural. Então, ele vem para equilibrar a audição do ruído, no ambiente de ruído, desculpa, sem fio, de um lado para o outro, para proporcionar uma escuta mais equilibrada. Então, o que é o gerenciamento de ruído binaural? Ele vai ser ativado quando a relação sinal-ruído se tornar muito significativamente diferente entre as orelhas. Então, quando forem a relação do sinal-ruído for assimétrica, tá? Então, como por exemplo, dentro de um carro, tá? O paciente está num carro, está dirigindo, do lado esquerdo, aqui a gente tem o barulho do vento, o barulho do motor do carro, e do lado direito, uma pessoa conversando, o rádio do carro, sons que o paciente queira ouvir, tá? Então, aqui, o que vai acontecer? O próprio aparelho auditivo, ele vai mudar a resposta do aparelho para um modo em que a melhor orelha seja enfatizada através da direcionalidade para manter a audibilidade, então pensando no lado direito, e vai reduzir o ganho e ativar totalmente o sistema de redução de ruído no lado que tem muito barulho. Então, dessa forma, né, qual que é o benefício desse algoritmo? Então, ajudar na concentração, na atenção do que realmente o paciente precisa para compreender. Então, as rápidas transmissões sem fio, né? Então, a comunicação entre os aparelhos, eles vão apoiar a maneira com que nós facilmente entendemos. Então, normalmente, quando a gente não tem uma perda auditiva, a própria orelha, né? A própria cóclea já tem essa resposta naturalmente. Então, aqui, o aparelho auditivo vai ajudar o paciente. Então, um resuminho aqui, o gerenciamento de ruído binaural, ele vai usar a tecnologia sem fio para compensar ruídos imprevisíveis que afetam mais um lado do que o outro. Ele vai analisar, então, a relação sinal-ruído do ambiente o tempo todo e aplicar de forma automática o ajuste de redução do ruído para melhorar a relação sinal-ruído do ambiente. Então, lembrando, essa comunicação ela é automática e uma resposta imediata, e aqui é um recurso da linha Premium. Além disso, nós temos também alguns outros redutores de ruído nos nossos aparelhos. Então, nós temos a redução de ruído de impulso, que vai identificar, então, aqueles ruídos fortes, como um barulho de porta batendo, um garfo caindo no chão, aqueles barulhos de alto impacto e repentino, tá? Nós temos, então, dentro do software, 4 configurações, tá? Sendo um deles o desligado. Nós temos também a redução do ruído de vento, pensando em ambientes externos, com uma rajada de vento. E nós temos também a redução de ruído suave, pensando em barulhos como ventilador, em barulhos de ar-condicionado, aqueles barulhos que o paciente se queixa de chiado no ambiente. Tá? Então, nós temos todas essas opcionais aqui de redução de ruído que já estão nos aparelhos auditivos. Agora, então, vou falar para vocês sobre o gerador de som
tá? Que é o Tinnitus Sound Support. Então, ele é um gerador de som já integrado nos aparelhos auditivos enchente, está disponível em todos os níveis de desempenho, tá? Então, ele vem com sons que a gente pode customizar e configurar dentro do software para beneficiar aí os efeitos, né, negativos do zumbido, para aliviar esses barulhos. Então, dentro do software, a gente tem como opcionais 4 sons de banda larga, que é o ruído branco, o ruído rosa, o ruído vermelho e o moldado audiograma. Esses sons a gente também pode escolher o tipo de modulação que nós queremos. E além disso, nós temos também 3 sons da natureza, que são os Oceano 1, Oceano 2 e Oceano 3. Esses são os sons de banda larga já modulados. Então, tudo isso a gente pode personalizar lá dentro do software Express Fit Pro. Todos os sons, eles de alívio, né, aqui do gerador, eles são sincronizados. Então, dessa forma, o paciente, né, pensando numa adaptação bilateral, o paciente vai ter uma percepção mais equilibrada do som, tá? Principalmente pensando num som modulado, tá? Se a gente deixar os sons de forma diferentes, o paciente ele pode vir até ter um pouco de desconforto ou mesmo vertigem. Então, é importante que os sons eles estejam sincronizados, né? Que o paciente tenha a mesma percepção bilateralmente, porém, claro, ele pode ser desativado, a gente pode, como eu falei, configurar ali dentro do software da melhor maneira possível. Além disso, né, caso o gerador dele seja ativado no software de adaptação, também o paciente, dentro do nosso aplicativo SoundLink 2, que eu vou falar para vocês um pouquinho mais para frente, ele consegue fazer os ajustes do gerador de som, dependendo do dia que ele se encontra, né? Às vezes o paciente está bem naquele dia, o zumbido não está incomodando, e o gerador de som está muito alto, ele consegue ajustar o volume ou mesmo desligar, né, o som do gerador e mesmo alterar a taxa de modulação ou resposta de frequência, tá? Isso depois que já foi ativado dentro do software. E também é possível o paciente baixar, tá, dentro da loja de aplicativo, aplicativos, né, que tenham outros tipos de sons para alívio do zumbido, tá? A Sonic, ela não tem um aplicativo próprio, tá, de gerador de som, mas vocês podem fazer o download lá dentro da loja de aplicativos, tem diversos aplicativos de zumbido gratuitos, e aí vai ter a transmissão de som de forma direta, se o aparelho tiver o 2.4 GHz e para pacientes que têm um iPhone. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, sobre a questão da conectividade. A transferência de frequência, então, ele é aí o rebaixamento de frequência presentes nos nossos aparelhos, e o objetivo dele, então, é melhorar a compreensão da fala, principalmente para perdas severas a profundas em altas frequências, né, ajudando aí a dar mais pistas de fala para os pacientes com uma perda em rampa, né, então dentro do software a gente tem 3 opções de controles que a gente pode ajustar. Então, nós temos as regiões de destino, sendo 10 opções de ajustes. Nós temos 7 configurações de intensidade. Nós podemos escolher se nós queremos deixar ligada ou desligar a atenuação de alta frequência. Tudo isso a gente consegue fazer lá dentro do software Express Fit Pro. Além disso, então, em todos os aparelhos a gente tem o cancelamento adaptativo de feedback, que ele é um recurso que vem para aliviar ali aquele rápido som do feedback, da microfonia, para manter aí o paciente com mais conforto e além do paciente, os acompanhantes também, né? Os indivíduos que permanecem ali junto, né? Os responsáveis, pensando numa criança. Então, tudo isso, o cancelamento de feedback adaptativo, ele vem para auxiliar. Agora, um outro recurso, também presente aqui dentro dos aparelhos do enchente, é a faixa dinâmica estendida.
tá? Então, ele vem para trazer uma clareza maior da fala intensa, pensando aí num ambiente com fala muito alta. Tá? Então, o que nós sabemos, né? Que a fala, ela pode mudar e ela pode ficar barulhenta de forma muito rápida, né? Os aparelhos auditivos, eles podem ter picos que excedem 95 dBs, tá? Então, os aparelhos, na verdade, desculpa, eles podem limitar as entradas em até 95 dBs e a fala, ela pode exceder. Tá? Então, excedendo os 95 dBs, pode ser criada uma distorção nessa fala, e isso atrapalhar na compreensão para o paciente. Então, o que a faixa dinâmica faz? Então, ela foi projetada especificamente para falas que se tornem barulhentas, para sons de alta intensidade. Então, ela vai estender a faixa dinâmica de som de 95 até 113 dNPS. E isso será muito útil, né? Pensando num cinema, num auditório ou em outros lugares que a fala podem se tornar muito forte. Então, conforme a análise da fala do ambiente que o paciente se encontra, ultrapassando 95 dBs, essa faixa dinâmica ela vai se estender até o que for necessário, pensando num limite aí até 113 dBNPS. Então, esse é um recurso, né, que é disponível somente para as linhas premium. O Smart Music, ele é um programa que a gente pode criar, um programa manual dentro dos aparelhos, que ele vem para garantir uma maior diversão e uma maior compreensão, né, da música ao vivo, seja em ambiente fechado como em ambiente aberto, pensando aí numa música ao vivo, tá? E quais são os 4 componentes importantes do Smart Music? Então, ele vem com a faixa dinâmica estendida fixa. Então, antes, a faixa dinâmica ela alterava conforme a necessidade. Pensando nesse programa, ele vai manter, então, a faixa dinâmica fixa em 113 dBNPS. O processamento de fala variável vai continuar trabalhando aqui para manter o equilíbrio entre os harmônicos. A resposta também será de banda larga nas frequências, que é importante para uma percepção mais natural. E aqui a gente pensando, então, no microfone do aparelho, a configuração do microfone será de polaridade hipercardioide fixo, isso é, ele vai manter o controle do que está à frente do paciente. A posição dos pontos nulos, eles não se alteram, então eles vai manter a redução de ruído do que está atrás, para o paciente se concentrar no que está ocorrendo no palco. 2 orelhas que trabalham com uma. Então, pensando aí numa adaptação bilateral, para uma melhor compreensão para o paciente, para uma audição mais natural, nós temos a coordenação binaural, que vai compartilhar de forma automática o que ocorre entre os dispositivos. Tá? E nós temos também a sincronização binaural, pensando nos ajustes de volume, mudança de programa. Então, a gente fez uma alteração de um lado, será feita do outro também. Além disso, nós temos também o controle da orelha sem telefone. Então, aqui dentro do enchente, nós temos como fazer a configuração do controle do aparelho auditivo que está sem o telefone, tá? Então, nós temos o atendimento automático, e aí o lado esquerdo, o lado contralateral, a gente consegue ajustar o que nós queremos, né? Se o microfone seja reduzido, mais ganho ou silenciado. Então, a gente consegue fazer todas essas configurações dentro do software. Então, agora vamos conhecer um pouco sobre as conectividades, sobre a tecnologia wireless dentro do enchente. Então, a gente vem aqui com o sistema Dual Radio, que é uma transmissão sem fio de forma rápida e direta, otimizando a vida útil da bateria. Então, dessa forma, os pacientes podem permanecer no mundo conectado, mas sem o medo, né, do gasto excessivo de bateria. Então, dentro dos aparelhos aqui do enchente, a gente tem
pode ter, né, os benefícios do novo chip da Sound DNA. Então, são dois, como eu falei, dual radio, dois sistemas, tá? A comunicação Bluetooth de 2.4 GHz e o protocolo Near Field Magnetic Induction, que é o NFMI, que é a indução magnética de curto alcance. Então, é a transmissão dual radio sem o aumento significante do consumo de energia. Dessa forma, a gente tem, então, uma alta taxa de transmissão de dados através do NFMI na comunicação entre os aparelhos, para melhorar a qualidade sonora do sinal transmitido, e nós temos, então, a transmissão direta de 2.4 GHz, uma transmissão sem interface, pensando aqui, então, para a comunicação com os acessórios de smartphone. Agora eu vou apresentar para vocês o nosso portfólio de conectividade. Então, nós temos aqui o adaptador de TV, TVA, que vai fazer a transmissão do som da televisão de forma estérea para os aparelhos auditivos. Nós temos o controle remoto RCA, que o paciente pode utilizar para fazer troca de programas, fazer troca de volume, tá? Pensando aí no paciente que não tenha um smartphone, ou então que tenha uma dificuldade na destreza manual. Nós temos o Sound Clip A, que é um microfone remoto, que faz aí a transmissão numa sala de aula, num ambiente de trabalho, e também é a nossa interface para comunicação entre o aparelho auditivo, né, na transmissão de áudio entre o aparelho auditivo e o smartphone Android. Os aparelhos, eles podem ter a conexão com a internet e FTTT, que é a internet das coisas, e aqui, então, como eu falei, os nossos aparelhinhos, eles são made for iPhone, tá? Aqui é a linha do enchente, então é made for iPhone, iPad, iPod, pensando na transmissão de áudio de forma direta, sem nenhuma interface, é somente com a linha da Apple. Além disso, então, além dos acessórios, a gente tem também a opção do aplicativo, que é o SoundLink 2, que o paciente pode fazer a troca de programas, troca de volume, ajuste de volume, né? Acessar os acessórios, ver a carga da bateria, e nós temos também o SoundLink Connect, pensando aí no atendimento remoto, no atendimento à distância. Tá? Então, assim, claro que tudo isso que eu falei é necessário, pensando aqui que é um aparelho customizado, é necessário que o paciente, que seja um aparelho com antena de Bluetooth 2.4 GHz para poder ter essa transmissão com os acessórios, com o smartphone, tá? Então, agora eu vou apresentar para vocês os nossos modelos. Então, nós temos aqui 4 modelos, tá? Nós temos o enchente IRC, que é o nosso aparelhinho pequenininho, discretíssimo, que é o Instant Fit, tá? Para adaptação instantânea. Nós temos o enchente SIC, que também é um aparelhinho muito discreto. Enchente ITC, e o enchente HS e FS, que seria enchente half shell, pensando num aparelho meia concha, ou full shell, concha cheia, tá? Então, nós temos aqui vários modelos que a gente pode personalizar para cada um dos nossos pacientes, pensando aí na melhor adaptação. Além disso, né, a gente tem as opções, depois eu vou falar um pouquinho do que a gente pode solicitar em cada um dos modelos. Então, nós temos o tamanho da bateria, o nível de adaptação, se nós queremos microfone omnidirecional, direcional, NFMI, 2.4 GHz, que é a antena Bluetooth, botão de programa, controle de volume, que é a roda de volume, bobina telefônica e o altofone. Então, sempre, é claro, a gente precisa pensar em todas essas características, né, personalizadas, a gente precisa pensar o que realmente o paciente vai precisar. A Dani vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas claro que toda vez que a gente coloca mais recursos, que a gente coloca mais controles mais opcionais, o aparelho ele vai ficando um pouco maior, tá? Então, nós temos aqui 2 opções de características.
o foco no tamanho, então ele vem com, os customizados vêm com um compromisso renovado com um ajuste de primeira classe. A gente tem uma variedade de configurações de ventilação, amplificador e bateria. Então, nosso objetivo é que mesmo os menores aparelhos, os menores instrumentos, eles possam satisfazer as necessidades de cada um dos pacientes. E os focos no recurso, então, os aparelhos, eles vêm embalados na plataforma SoundDNA, oferecendo até 4 tamanhos de receptor, que eu vou falar daqui a pouquinho, comunicação sem fio avançada, como eu falei, da opcional do Bluetooth, né, e o NFMi, e, além disso, vários outros aprimoramentos para destreza e colocação do aparelho. E aí a gente vem com o objetivo, então, de rica oferta de recursos em 5 níveis de tecnologia. Na verdade, aqui no Brasil, a gente está trabalhando com 4, tá? Então, nós estamos com o 100, o 60, o 40 e o 20. Além disso, a gente tem algumas cores também que o paciente pode escolher, tá? Então, o IIC, nós temos a opção do faceplate na cor preta e a cápsula na cor azul e cor vermelha, pensando, né, na adaptação, no lado de adaptação. Já o SIC, o ITC, o half shell e full shell, a gente tem as cores bege ou marrom escuro para o faceplate e a cápsula será no bege. Então, são aparelhinhos aí muito bacanas, aparelhos bonitos e ainda personalizáveis, totalmente, tá? Tanto externamente quanto internamente. Então, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre os opcionais que a gente pode colocar em cada um dos modelos, tá? Então, pensando aqui no enchente full shell e half shell, a gente pode colocar todos esses opcionais. O NFMi, o 2.4 GHz Bluetooth, o microfone direcional, o botão de programa, controle de volume com roda, a bobina telefônica e o autofone. Tá? Aqui, então, nós temos todos esses opcionais. No ITC, nós também temos os mesmos opcionais que o enchente half shell e full shell. O SIC já reduz um pouco as opções que nós temos, então a gente pode ter o NFMi e o push button, né, que é o botão de programa, e o IIC, ele é o aparelhinho menorzinho, né, de adaptação instantânea, então ele é muito discreto, mas ele não tem opção de opcionais, porque realmente ele é muito pequeno e ele acaba não tendo a possibilidade, né, do tamanho de colocação, tá? Além disso, então, nós temos aí 4 níveis de adaptação, tá? Então, nós temos receptores no IIC de 75, no SIC 85, já no ITC e no half shell e full shell, nós temos 4 tipos de receptores: 75, 85, 90 e 100. Com relação às conectividades, tá? Então, o NFMi, ele vai permitir a comunicação sem fio entre os aparelhos auditivos, então a gente pode ter esse opcional, né, em todos os modelos customizados, exceto o IIC, e o 2.4 GHz, que vai permitir a conectividade tanto com os acessórios, né, que eu apresentei para vocês, quanto com o smartphone. A gente pode, então, ter esse opcional nos modelos ITC e ITE. Não é possível no IC e também não é possível no SIC. Com relação ao tamanho das baterias, o ITC e o ITE, tamanho 312, o IC e o SIC, tamanho 10. Então, como eu já falei anteriormente, aqui nós temos, então, os opcionais. O botão de programa, se for escolhido esse opcional, a gente, então, vai ter acesso a 4 programas manuais dentro do aparelho, além de controle de volume, pensando aí numa adaptação bilateral, então um lado aumentando, o outro lado reduzindo o volume. O telecoil, então pensando aí para telefone fixo ou sistemas loop de bobina. O controle de volume com roda, então aqui seria aquela rodinha, tá? Se escolher esse opcional dentro do software, a gente pode programar a faixa desse volume. Além disso, a gente também pode escolher os alertas sonoros que o paciente vai ouvir à medida que o volume muda. E o autotelecoil, que é o autoatendimento, né? Então,
paciente colocou o telefone no aparelho. Caso tenha solicitado esse opcional, o próprio aparelho vai mudar para o programa de telefone automaticamente, tá? Uma coisa importante para ter o algoritmo, né, o recurso do gerador de som, o Tinted Sound Support, é necessário que o aparelho tenha tanto o botão de pressão quanto o NFMi, que faz a comunicação entre os aparelhos. Isso mesmo se for uma adaptação monaural, se for uma adaptação unilateral. Agora eu vou apresentar para vocês os tipos de ventilação que nós temos. Então, nós temos aqui a opção de ventilação redonda, que vai ter uma abertura, então, redonda totalmente, tanto no faceplate quanto na ponta do canal. Nós temos a ventilação oval, que são utilizados para os menores modelinhos, então, pensando no SIC e no IC. Nós temos também o Free Vent, que é uma abertura, vai ter aqui uma abertura com forma livre para garantir a maior ventilação possível, e a ventilação Collection, ou Cool, tá? Que é uma abertura redonda no faceplate e uma abertura D na ponta do canal. Todos os aparelhos, então, eles têm a proteção IP68 contra poeira e água, assim mesmo sendo customizados, tá? Para a gente garantir aí uma baixa taxa de reparo e os pacientes muito mais felizes. Além disso, então, a gente tem os protetores, né, nos aparelhos customizados, então eles são nano revestidos, e nós temos as proteções de microfone, que são repelentes de ceras, e nós temos também as tampas receptoras. Então, para os SICs, a gente tem o T-Cap, e para o ITE e ITC, o O-Cap, e o filtro do receptor, né, o filtro de cera que a gente faz a troca é o Provax. Então, o enchente aí, ele vem sendo ajustado também no software ExpressFit Pro, para quem já conhece. Continua, então, sendo um sistema muito fácil de adaptação, de ajuste, tá? Então, dentro dele, né, o design ele é muito simplificado, a gente tem uma visualização muito simples, como eu falei, ali dentro da Fundação 4S, tá? A gente tem a opção dos sons indicativos, então, para mostrar para o paciente os sons que podem ocorrer no aparelho auditivo. Então, é um software muito simples de ser utilizado. E é isso, essa é a linha do enchente, espero que vocês tenham gostado. Eu fico à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram fazer algum treinamento, né? Aqui foi uma demonstração aí do que nós temos na linha do enchente. Hoje nós também teremos a apresentação da Dani, tá, Daniela? Ela é gerente do laboratório, então ela vai apresentar para vocês também todos os cuidados que a gente tem que ter, tanto na pré-moldagem quanto na hora da solicitação dos aparelhos. Como eu falei para vocês, conforme a quantidade de opcionais que nós colocamos, os aparelhos eles vão ficar mais robustos, então a gente tem que decidir se nós queremos conectividade, se nós queremos volume, se nós queremos botão de programa, ou se nós queremos um aparelho mais discreto, um aparelho mais simples. Então é sempre bom avaliar o tipo de paciente que nós estamos atendendo, a real necessidade deles. Tá? Então é isso, e eu fico à disposição. Bom, vamos lá. Agora eu vou chamar então a Daniela Gomes da Silva. Ela é gerente de produção e treinamento técnico. Ela é pós-graduada em engenharia de produção com expertise de 18 anos na área de aparelhos auditivos. E ela vai apresentar então boas práticas para os customizados. Dani, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso webinar. Você vem para enriquecer ainda mais essa apresentação. Muito obrigada pela parceria. Olá a todos, eu sou Daniela, gerente de produção e treinamento técnico da Sonic. Sou especialista em engenharia de produção, trabalho há 18 anos
com aparelhos auditivos, sou apaixonada por Intra, por modelo customizado. Entendo que a adaptação do Intra, ele traz um desafio maior, e é por isso que a gente vai compartilhar esse momento com vocês. Eu sempre falo que a boa adaptação do aparelho customizado, para a boa adaptação do customizado, o trabalho começa lá na fono, que está na ponta com o paciente, ouvindo as expectativas dele e continua com a gente. Então, me apresentei, agora a gente vai falar um pouquinho do nosso trabalho, né? A gente trabalha com a manufatura digital, com processo de impressão 3D, e é o que a gente tem de mais tecnológico nessa área de aparelho auditivo. É muito legal. A gente produz primeiro virtualmente, depois esse processo ele é impresso para que a gente possa montar ele fisicamente. E os benefícios dessa impressão digital é uma reprodução fiel à anatomia, o conforto e a estética eles são priorizados, a imagem ela fica arquivada por 1 ano, permitindo novas confecções. Então, assim, se dentro de 1 ano o paciente precisar mandar o aparelho para manutenção e ele não tiver queixa da cápsula, da anatomia, a gente pode usar a mesma imagem. Não é necessário tirar um novo pré-molde. A gente usa o que tem aqui desde que o paciente já esteja bem adaptado. E mais de 1 ano a gente não recomenda. A imagem fica arquivada somente por 1 ano. Os moldes e cápsulas são mais resistentes e o material é antialérgico. Então, para vocês entenderem um pouquinho de como funciona esse processo, eu vou mostrar rapidinho como que é as etapas dessa manufatura digital. Então, primeiro a gente recebe o pré-molde da fono físico e esse pré-molde a gente coloca dentro de um scanner. Em 3 minutos ele é escaneado e está pronto para a gente montar o aparelho ou montar o molde virtualmente. Então, a gente escaneou, montou virtualmente. A próxima etapa é imprimir as cápsulas. Então, vocês veem aqui na imagem 3 que a gente tem várias cápsulas, cada uma é de um paciente. Dentro dessa cápsula, no processo da montagem virtual, a gente coloca o número do ID, a ordem do paciente, para que não se misture. Então, a gente sabe identificar depois o que é de quem, e é uma revolução muito grande esse processo, porque em 1 hora a gente consegue produzir 36 moldes ou 36 cápsulas. Então, tirou a cápsula da impressora 3D, a gente dá um banho no ultrassônico com álcool isopropílico para limpar, tirar todo aquele resíduo que fica quando imprime, e quando ele sai molinho. Aí a gente coloca ele no nitrogênio para que alguns flashes curem a base de nitrogênio. Aí pronto, aí já fica rígido e a gente pode começar a montar o processo fisicamente. E o resultado é um aparelho totalmente personalizado, com melhorias como estética, retenção, menos microfonia e mais conforto. Como eu disse, para que esse trabalho começa com a fono, lá na ponta, que está atendendo o paciente, para que esse pré-molde, para que esse aparelho, para que esse customizado seja uma cópia fiel da anatomia, a gente precisa de um pré-molde também fiel à anatomia, que ele seja completo, que ele tenha a concha, a hélice, o trago, os antitravos. Primeira e segunda curva é importantíssimo. Ai, Dani, mas eu pedi para fabricar um aparelho concha cheia. Então, não tem problema se o canal estiver curto. Tem sim, porque a gente precisa ter o direcionamento exato do som. Ou então, você pediu um SIC, que está lá dentro do canal, qual a necessidade de mandar um pré-molde com hélice? Por quê? O pré-molde já está aqui. A fono, ela já está com o paciente ali na frente dela. Se a gente identificar que o pré-molde ele não está completo, a gente recusa.
pede uma nova pré-moldagem. Como a fono já está com o paciente ali na frente dela, já tira, na dúvida, já tira uma segunda opção de um pré-molde completo. Ah, eu pedi um SIC. Se durante a avaliação a gente vê que não cabe um SIC, a gente vai indicar um concha cheia. E é por isso que é importante esse pré-molde completo, para que a fono não tenha que chamar novamente o paciente e retirar nova pré-moldagem. Aqui na produção, no laboratório, trabalhamos com técnicos e protéticos, então a gente vai sempre indicar o que é possível para aquela anatomia. Se é pertinente, se vai atender às necessidades do paciente ou não, é a fono que vai nos dizer. Aí, novamente, mostra a importância do nosso trabalho em conjunto com a fono. Quais os impactos de um pré-molde incompleto? É a falta de retenção, machucar o paciente, modificar o som pode bater na parede do conduto, tornando-se abafado. Não poder fabricar, a impossibilidade da fabricação, se eu tenho um molde sem canal, como que eu vou fazer um SIC que é dentro do canal, se esse canal não existe? E eu acho que o fato de trazer uma expectativa negativa para o paciente quanto ao uso da prótese, né? Uma prótese mal adaptada, ela vai trazer e vai gerar essa insatisfação com o paciente. Eu tenho aqui essa imagem, olha, aqui é um conduto. Notem que o início do conduto, ele vai todo para a direita. E se a fono não manda um conduto longo, eu vou imaginar que ele termina aqui. Vou virar o direcionamento do som dele para a direita, só que depois ele muda totalmente para a esquerda. E a gente não vai ter essa visão se o pré-molde estiver curto. Tudo bem? Moldes que impedem a fabricação. Falha, bolha, conduto curto, falta de conduto ou remendo. A gente às vezes recebe e vê que falta metade do conduto, não dá para ter direção correta. Aí a gente vê que manualmente ele foi preenchido. Também não pode. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Shell Designer, que é a nossa produção virtual, né, das cápsulas dos customizados. Então, aqui na imagem, vocês podem ver que eu tenho essa partezinha amarela, azul e cinza. A parte cinza é uma cópia fiel da anatomia. Ela está aqui sem nenhuma modificação. Só que durante o processo de montagem física, o pré-molde, ele passa por lixa, por desbaste. Então, se eu deixo ele da forma que está aqui, sem nenhuma modificação, quando eu desbastar, quando eu lixar, ele vai ficar mais fino e vai cair. Então, o que é necessário fazer? A gente dá um banho virtual, aumentando um pouquinho a espessura. Então, eu tenho um limite que é permitido fazer. Eu tenho que deixar ele assim, ó, em amarelinho. Quando ele está em amarelinho, sinaliza para a gente que o banho está correto. Se ele tiver vermelho, alaranjado, significa que já engrossou demais aquele produto. Aí a gente não pode produzir dessa forma. E do mesmo jeito que a gente precisa acrescentar, quando o paciente tem uma quina muito assinuada no conduto, a gente precisa desbastar para que aquilo não machuque. E aqui eu tenho também o quanto eu posso desbastar, que é nessa tonalidade de azul. Aí é o que a gente desbastou o suficiente, ele não vai cair, também não vai deixar machucar. Então, a gente consegue visualizar isso facilmente com o software 3D, que é o Shell Designer, né? Agora, explicando um pouquinho desse software para vocês. É comum a gente enviar e-mail falando assim, olha, não foi possível fabricar com aparelho com pilha 312. Recomendamos para essa anatomia uma pilha 10. Aí a gente vai mandar junto desse e-mail uma imagem. Como vocês podem ver aqui, nessa imagem,
É o pré-molde, essa parte em bege, é o conduto, né? É o pré-molde do paciente. E dentro desse pré-molde, a gente tem que colocar o circuito. Quando essa imagem tem peças em vermelho, significa que não coube. Então, é importante vocês vão receber uma imagem nossa do laboratório e vocês saberem entender o que significa, né? Nesse caso aqui, significa que o paciente tem uma concha rasa para a pilha 312. Olha os pontos circulados. Está mostrando para a gente que a bateria 312 ela é maior do que a anatomia do paciente, então não cabe. Só para que é importante vocês conseguirem fazer essa interpretação. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho na ponta do conduto, a gente coloca o receptor e ele está me mostrando, ó, em bege é o pré-molde, em vermelhinho é o circuito. Ele está me mostrando que esse receptor é maior do que o diâmetro da anatomia do paciente, impossibilitando a fabricação. Aí a gente vai sempre comunicar vocês através de um e-mail e falando, olha, para essa anatomia cabe tal situação, cabe um receptor menor. A gente sempre vai dar alguma opção com base na anatomia. Da mesma forma que eu mostrei que não cabe o receptor, a gente tem medidas, diâmetro, largura, comprimento para a fabricação mínima de um aparelho customizado. Isso a gente pode compartilhar com vocês, para que vocês, ali atendendo o paciente, já deem a eles uma possibilidade, olha, é possível ou não fabricar. Na dúvida, sempre envia para a gente avaliar no laboratório. Mas vocês já podem antecipar a expectativa do paciente, já pode falar para ele, talvez não seja possível, talvez a gente tenha que mudar o modelo. Olha aqui, o que é importante? São 3 pontos de medições que são muito importantes para a gente. Primeiro, o comprimento do conduto. A gente recomenda que tenha 14 milímetros, para que a gente possa fazer além de fazer o menor aparelho possível, a gente possa fazer uma avaliação do direcionamento do som. Então, primeiro vocês vão ter que medir o comprimento, depois a largura e, por último, o diâmetro. Eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que a gente usa para medir. Feito isso, vocês já conseguem antecipar. Bom, se eu tenho um conduto, um canal com 7 milímetros, ele não vai caber um receptor de 100, uma vez que eu preciso no mínimo de 8 milímetros de diâmetro. Então, com essa ferramenta, vocês já conseguem agilizar até, de certa forma, o processo, porque quando a gente avaliar, chegar aqui, a gente vai montar esse processo virtualmente, se não cabe, a gente tem que passar um e-mail, entrar em contato com o paciente, fazer essa alteração, e nisso despende um tempo. Com essa avaliação mínima, você já consegue falar, olha, eu tenho 5 milímetros de diâmetro aqui do conduto, e 6 milímetros de largura, não vai caber. Bom, eu tirei um pré-molde, ele ficou com 5 milímetros de comprimento, o conduto. Já sabe que tem que tirar outro, porque senão a gente vai recusar o pré-molde enviado. Tudo bem? Aqui é a ferramenta que a gente usa para análise do pré-molde. Um paquímetro que a gente pode disponibilizar para vocês, aí vocês conseguem ver o comprimento, né, do conduto, a largura e o diâmetro. A gente pode disponibilizar, vocês em contato com as meninas, a gente pode mandar essa ferramenta para vocês avaliarem a pré-moldagem quando tirar do paciente. Viu que não ficou bom? Na dúvida, já tira outra. E manda as duas para a gente avaliar qual é a melhor. E agora, detalhando um pouquinho o nosso customizado, né? A gente trabalha com a ESI, que é a última plataforma
ela teve uma redução significativa no tamanho dos seus componentes, então, mais de 80% dos pacientes têm uma orelha em que é possível usar um verdadeiro AIS-C, que fica escondidinho na segunda curva. O SIC também passou por uma redução das peças nos seus componentes, ele fica completamente no canal, lembrando que para isso a gente precisa ter um canal longo. E o ITC e o pilha 312, a gente tem 3 modelos. O ITC, o ITE-HS, que é half shell, meia concha, e o ITE full shell, FS, que é concha cheia, com antena de 2,4 GHz e com NFMI, que é a comunicação entre os aparelhos, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso adiante. Então, primeiro falando da bateria 10, temos esse modelo com NFMI. O NFMI é nada mais que um wireless, que quando o paciente é usuário binaural, ele faz a comunicação entre os dois aparelhos. Por exemplo, um lado aumenta, o outro lado diminui. Então, essa é a função do NFMI, fazer a comunicação entre os dois aparelhos. Para a fabricação de um SIC dentro do canal, discreto, a gente precisa seguir algumas regras para montagem. É importante eu falar isso porque, às vezes, o paciente pede um aparelho transparente, né? Quando o aparelho pede transparente, eles chegam a ver o circuito interno, por que que não fez menor? Por que que não colocou? Tem tanto espaço lá dentro. A gente tem regras para posicionar o circuito. Olha aqui em verdinho, é um amplificador. Ele deve ser colocado nessa posição. Se eu colocar ele aqui do lado direito, onde tem mais espaço, o NFMI não vai funcionar. Então, a gente tem regras de posicionamento do circuito para o bom desempenho do aparelho. Ainda falando sobre pilha 10, esse modelo, a gente não precisa de ferramenta para tirar a gaveta de pilha, é de fácil manuseio, levantou, puxou, ela sai, então não tem perigo de danificar, não. Antigamente a gente usava a ferramenta para remoção da gaveta, hoje não, a remoção é feita com a mão mesmo. E falando um pouquinho da massa acústica, todos os nossos aparelhos, todas as ventilações dos nossos aparelhos, seja pilha 10 ou pilha 312, ela é feita baseada na massa acústica. O que é essa massa? Ela é o espaço disponível dentro do canal. Então, eu recebi o produto, eu começo a montar, eu coloco lá dentro amplificador, microfone, receptor. Quando eu preencho esse espaço vazio com o circuito, a massa acústica dela muda. A massa acústica do canal, ela vai mudar internamente. E quando a gente coloca a ventilação, o software 3D, isso só é possível fazer através do software, ela vai nos mostrar a forma exata para que essa ventilação seja efetiva. Então, vejam aqui, ó, tem uma ventilação oval, 1x2, onde a massa acústica dela tem que ser no máximo 9,7. Aí a gente consegue visualizar isso no software no período da fabricação. Se eu não atingir essa massa, o sistema está me falando, olha, essa ventilação não está sendo efetiva. A gente não está aproveitando corretamente o espaço disponível dentro dela. Então, a gente tem formas de posicionar para que essa ventilação seja eficaz. Se a gente não conseguir atingir o nível daquela massa acústica, a gente vai ter que mudar o modelo da ventilação. Então, se a fono pediu uma redonda de 1,2 e a gente não consegue atingir
o posicionamento correto internamente dessa ventilação, se eu não tiver espaço para isso, a gente vai reduzir para 0,8, atingindo assim a massa acústica desejada. Por quê? Ela vai ser mais efetiva se ela estiver dentro da massa acústica do que produzir uma que esteja fora. É um pouquinho confuso, mas é basicamente dessa forma que a gente fabrica a ventilação. A gente coloca todo o circuito numa massa vazia, né? Eu tenho conduto, lá dentro eu não tenho nada. Coloquei todo o circuito, essa massa ela já muda. E aí o sistema vai avaliar a melhor posição para a gente dar aquela ventilação, certo? Isso é feito 100% pelo software 3D. Agora, falando um pouquinho da bateria 312. A bateria 312, ela já tem dois tipos de wireless. Um é o NFMi, que a gente tem no pilha 10 também. Ele faz a comunicação binaural entre os aparelhos. E o outro é o Bluetooth de 2,4 GHz. Ele faz a comunicação com os acessórios. Por exemplo, o celular, o adaptador de TV, etc. O pilha 10 ele não tem essa opção. O pilha 312 sim, a gente tem, os nossos modelos têm com NFMi ou somente com NFMi ou com NFMi e o Bluetooth. É possível que o aparelho pilha 312 tenha o botão de programa, que a gente chama de push button, somente, ou somente o controle de volume, que é esse controle de rodinha, ou os dois. Só que um detalhe importante, quanto mais acessório você colocar dentro do aparelho, maior vai ficar o aparelho. Então, se o paciente quer um aparelho discreto, eu for não solicitar controle de volume, botão de programa, vai aumentar o tamanho do aparelho. É importante vocês ficarem cientes disso, principalmente o aparelho com Bluetooth de 2,4, porque ele tem uma antena, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês mais à frente, que ocupa todo o espaço ao redor do aparelho, e isso aumenta ele significativamente. Aqui, ó. É a mesma coisa que eu mostrei para vocês no pilha 10. Para o bom desempenho do aparelho, a gente tem regras para a colocação do circuito, dos acessórios. Por exemplo, aqui nessa primeira imagem, eu só posso posicionar o controle de volume ou push button 1,2 milímetros acima da antena de 2,4 GHz. Esse aqui em amarelo, ó, ele é a antena. Então, a antena ela aumenta de forma significativa o tamanho do aparelho. São poucos os pacientes que é possível fazer um ITC discreto com antena. E tem essas particularidades da posição, né? Que a gente tem que manter uma distância para que ela funcione bem. Aqui, isso aqui é muito legal. Quando a gente pega um aparelho 312, você olha, tira a gaveta de pilha e olha dentro dele, dentro do aparelho, você não vê nada, porque a gente tem esse ganchinho aqui, onde a gente amarra todo o circuito, toda a fiação. Então, você olha, aparentemente ele está vazio, mas o circuito está ali todo organizado, isso diminui a possibilidade de oxidação, porque não é preciso mais colocar uma fita, um microporo para proteger, e diminui também a probabilidade de curto-circuito entre a fiação. São tecnologias que aumentam sempre o tamanho do aparelho. Aqui, deixa eu só voltar um pouquinho. Eu falei aqui da antena de 1,4 GHz que fica aqui, mas esse é um modelo com dois wireless, o NFMi e a antena. O modelo que não tem a antena, a gente já não tem essa questão de posicionar 1,2 milímetros de distância da antena, os acessórios, o que deixa que o aparelho fique menor e mais discreto. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os moldes modelo Wright.
Quando a gente fala de molde, a gente tem o molde BTE, né, que vai com tubinho, e tem o molde com receptor no canal. A gente tem dois tipos de molde. O que a gente chama de light tip, ele tem toda a estrutura vazada. Esse molde, ele não é indicado para receptor 100, porque o receptor 100 é um receptor potente e ele causaria uma trepidação, então a gente não recomenda esse tipo de molde para receptor 100. E tem o molde com a estrutura sólida. Esse é possível, receptor 100. É sempre importante informar para a gente qual que é o receptor que o paciente vai usar, para que a gente possa fazer esse encaixe aqui vermelhinho correto para o molde indicado, para o receptor indicado. E é importante falar que o receptor ele vem com filtro, mas ainda assim a gente deve colocar um filtro de proteção no molde, para que ele tenha uma proteção, o receptor tenha uma proteção maior, tá bom? E um outro tipo de molde no canal que causa muita confusão é o micromolde. Então, assim, só para esclarecer, o micromolde, ele é um modelo de molde, não é um molde pequenininho, discreto. Ele é um modelo de molde que ele fica posicionado logo depois da primeira curva, estendendo-se até a segunda curva. Então, às vezes a gente recebe pedido de micromolde com haste. Não, não é esse o modelo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente pode enviar um arquivo para vocês com a especificação de cada modelo. Micromolde é um tipo de molde, ele não é um molde pequenininho. Esse modelo de molde a gente não indica para receptor 100, porque não tem como, o receptor 100 ele é grande, não tem como a gente colocar ele lá na segunda curva, nem para o modelo Power, e não existe micromolde com haste, tá bom? Mais um detalhe importante é o uso das ferramentas corretas para receptor right. Porque às vezes colocar com a mão, retirar o receptor do molde com a mão, pode causar danos na borrachinha do molde. Aí você vai ficar numa situação ali chata com o paciente, ter que mandar para avaliação, mandar para manutenção. Com o uso da ferramenta correta, isso não acontece, tá? Aí a gente pode disponibilizar para vocês o código para cada tipo de receptor, tem uma ferramenta. E é isso que eu tenho para mostrar para vocês hoje. Qualquer dúvida, eu fico inteiramente à disposição. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Dani. Uma apresentação muito bacana. É sempre bom a gente rever essas coisas também, até para os treinamentos e tudo, é sempre muito bom. Muito obrigada. Bom, vamos ver, Jade, se quiser falar alguma coisa, eu vou dar uma olhadinha aqui. Tá, obrigada, Dani. Fazia tempo que a gente queria trazer a Dani para falar um pouquinho para a gente. No dia a dia, a gente acaba tendo muito contato com ela, porque ela está sempre aqui no escritório, no laboratório, né? Então a gente se fala muito, mas ela não costuma aparecer muito, né, fora dos bastidores. Então é uma honra ter a participação da Dani hoje aqui. Eu quero agradecer a Jéssica também pela apresentação. E a Dani pela participação, por ter aceitado o nosso convite. Se alguém tiver alguma dúvida, acho que chegaram as perguntas direto lá para a Jéssica, e acho que chegou alguma coisa pelo WhatsApp também. A gente já abriu uma reclamação com o Zoom, porque... Eu acho que a Jade travou. Estabelecido, mas enquanto isso a gente tem outras formas também de receber as perguntinhas. Vamos ver o que tem aparecido aí. Bom, então vamos lá. A primeira pergunta que eu recebi foi se é possível colocar como opcional dos aparelhos auditivos tanto a bobina telefônica quanto também o Bluetooth nos aparelhos que são possíveis, né? ITC e ITE.
Então, vamos lá. Não é possível, tá? São duas partes muito grandes, né, do aparelho auditivo, então só é possível colocar ou a antena ou o Bluetooth. Os demais acessórios, pensando aí no ITC e no ITE, a gente consegue colocar. Então, um botão de programa, um controle de volume, a bobina telefônica, é possível. Bluetooth com o NFMi e, por exemplo, o controle de volume também é possível, só não é possível colocar a bobina e a antena de 2.4 GHz juntas. Tudo bem? Então, vamos ver se chegou mais algumas. Uma outra pergunta que, na verdade, é para a Dani, né? Então, depois eu vou pedir para ela e eu mando a resposta, tá? Então, eu não vou fazer essa pergunta aqui agora, que ela não está aqui para responder. Oi, Gé. Oi, Eu Dani, eu achei que você não estava Ai! Eu tinha saído. Dani, então tô vamos lá. Tem aqui. uma perguntinha, tá? O quanto os opcionais, eles impactam no tamanho dos aparelhos, tá? Tá. Então, pensando no botão de programa, num controle de volume, se você puder esclarecer para a Primeiro, gente. eu que quero agradecer, né, pela oportunidade. Eu sou fã do Intra, eu falo que é uma obra de arte. Então, é sempre um prazer contribuir, né, para o melhor entendimento desse produto. Em relação aos acessórios, todo acessório que a gente inclui, ele aumenta. Porque você vê lá, são milímetros, mas falando de aparelho auditivo, milímetros faz toda a diferença, né? O que menos impacta é o push button, que é o botão de programa. O que mais impacta é o controle de volume e o alto-fone. Aí é muito comum quererem colocar todos os acessórios. Então, se você colocar push button, controle de volume e alto-fone, vai aumentar. Com todos os acessórios, ele vai ficar mais para um half shell, mais para um meia concha do que para um ITC. Certo. Então, por isso que é importante pensar bem na hora de solicitar, né? Se quiser um aparelho mais discreto, então pensar realmente o que precisa para aquele paciente, né? É isso. Obrigada, Dani. Uma outra pergunta que a gente teve também é qual o programador que a gente pode usar para fazer os ajustes do aparelho, tá? Então, vamos pensar em solicitando com o opcional da antena, né, de Bluetooth. Então, a gente pode programar via wireless com o NOA Link Wireless ou mesmo o Fit Link. Agora, caso seja um aparelho sem a antena, né, tanto o ITC como também o IC e o SIC, que não é possível ter a antena wireless, então a gente pode programar com o cabo e o HiPro, tá? A Cris pediu aqui para a Dani mandar depois para a equipe os códigos dos acessórios que você citou. Uma outra Compartilhar com pergunta. você. Isso, obrigada. Aí uma outra pergunta que a gente teve é se o IEC é só no modelo Instant Fit. Não, então ele pode ser como Instant Fit, mas também pode ser um modelo produzido no laboratório customizado com o pré-molde, tá? Então é possível ser feito das duas formas. A Edileuza perguntou, ela pediu desculpa que ela entrou 15 minutos após o início, não tem problema nenhum, Edileuza, fique tranquila. Qualquer coisa, se quiser rever também, todos os nossos webinars, eles sobem para o YouTube, tá? Então, esse não vai ser diferente, depois a gente vai subir para lá. E ela perguntou se essa linha apresentada não possui o recarregável. Não, a linha dos customizados é somente com bateria comum de R5, tá? Eu recebi mais uma pergunta aqui. Uhum. Gente, beijo para todo mundo. Tá bombando aqui o negócio. Eu adoro. Estão perguntando, Dani, se tem diferença na qualidade das pré-moldagens, das impressões que são feitas, dependendo do tipo de massa que é utilizado. Hoje a gente trabalha com duas massas, né? Eu não sei se talvez existam outras marcas no mercado aí, não sei o que o pessoal utiliza, mas estão perguntando se existe diferença na qualidade da pré-moldagem
de acordo com o tipo de massa que é utilizado para fazer essa impressão. Não tem diferença, Jade. Para a gente, o tipo da massa ele é indiferente. O importante mesmo é o pré-molde completo, né? Canal, tudo que a gente já falou, mas assim, a qualidade, o tipo da massa é indiferente. As duas estão ok para a gente. Tá, Porque a joia. gente sabe que tem algumas pessoas que têm algumas preferências aí, tem uma de uma corzinha, outra da outra corzinha. Eu já trabalhei com as duas massas e, de verdade, assim, para mim, isso também não tinha, não fazia diferença no final das contas, mas eu sei que tem bastante gente que tem as preferidas aí, né? Eu acho que o que acaba, né, falando da massa aí, eu acho que o que acaba contando é que tem algumas que às vezes demoram um pouco mais para secar, né, mas no fim o processo acaba sendo o mesmo, né, se É, você fizer o molde da forma correta. vou aproveitar e fazer um aviso. Porque, assim, às vezes, algumas pessoas têm o hábito de colocar mais, em vez de misturar 2 partes iguais, né, do silicone e do catalisador, usam uma parte maior de um ou do outro para tentar fazer a massa secar mais rápido. Isso pode comprometer a qualidade do pré-molde em relação à secagem e àquela não deformidade do pré-molde, porque dentro do manual da massa vem escrito que eles falam, né, para você fazer de misturar as 2 partes iguais, deixar homogênea para fazer a impressão. Se você deixar ela secando 24 horas, em cima da mesa, pode passar um trator em cima do pré-molde que ele não vai deformar. Entre aspas, né, estou falando com minhas próprias palavras, mas em tese seria isso. Que daí, para no transporte, né, não deformar o conduto, a direção e tudo mais. E assim, a gente sabe que algumas pessoas têm o hábito de não misturar em partes iguais, e isso, na hora, pode não achar que não faz diferença, mas quando chega aqui para a gente no laboratório, pode fazer a diferença sim, porque se vem, de repente, numa caixa do correio, amarrotada, no envelope, que é frágil, né, pode sim causar algum tipo de deformidade se a gente não usou as instruções, aí a quantidade de massa de acordo com o que o fabricante indicou. Então, é muito importante a gente usar as 2 partes iguais, até porque se a gente usa diferente, vai sobrar um monte da outra massa e depois você vai abrir uma nova, até a quantidade de óleo que tem lá fica diferente, então eu não considero interessante, assim, né. Acho que para a gente poupar e tentar fazer a massa render mais, eu acho que o correto é fazer as 2 partes iguais, para a gente aproveitar todo o potinho de massa que a gente tem, aí que a gente vem escrito na caixa também a quantidade de pré-moldes que sai para cada kit lá. Eu não vou lembrar de cabeça agora se são 160 pré-moldes, alguma coisa desse tipo, mais ou menos, tá? Tá certo. Bom, temos perguntas para Dani. Dani, o receptor no intra fica sempre na mesma posição ou pode ser colocado em outro local quando o conduto é estreito? Boa pergunta, ótima pergunta. Ele sempre fica no canal. A gente tem um ponto de rotação onde a gente pode que mostra até onde a gente pode distanciar o receptor do canal. Se a gente ultrapassa esse ponto, a suspensão ela pode fechar e não fazer a passagem do som. Então, todo o processo que ele é montado no software, ele vai ser montado fisicamente e cada etapa tem que respeitar esse processo. Aí o receptor ele vai sempre ficar no conduto, na ponta do canal. Aí, às vezes, eu recebo esse questionamento, mas põe na concha se não cabe. Não, a gente não pode colocar o receptor na concha, ele é sempre no canal, porque senão o aparelho ele não vai fazer a passagem do som. Tá, muito bom. Dani, outra pergunta, mais uma. O botão de programa, né, o push button, ele aumenta o tamanho do SIC? Pouca coisa, mas aumenta. Mas para ser um aumento que vai descaracterizar o SIC, só se for uma anatomia muito estreita.
Mas assim, tudo que a gente inclui, ele aumenta, mas é discreto, não é um aumento significativo não. Tá joia. Acho que é isso. Alguém mais tem perguntas? É, acho que é só. Tá, Então acho que então finalizamos. isso, eu vou só dar mais um recadinho aqui, aproveitando a nossa audiência. Quero agradecer a todas. Ai, gente, vocês Ai, são que demais. Eu amo bonitinhas. ver os elogios, e os abraços e os beijos que vocês mandam pra gente. Eu quero agradecer de novo a todo mundo que ficou aqui com a gente. A gente está percebendo que tem um público fiel aí aos webinars que a gente organiza. Muito obrigada a todos por ficar com a gente, por acompanhar. Está sendo gravada essa apresentação, depois ela vai subir para o YouTube. A apresentação passada do número 6 já está lá. E tem uma novidade, a gente tem o canal da Sonic no Facebook, a gente tem o canal da Sonic no YouTube, e agora a gente também tem o canal da Sonic voltado, uma comunicação voltada para audiologistas profissionais no LinkedIn, e a gente também tem a Sonic agora no Instagram. Então, siga a gente, siga a nossa página, marque a gente, mande recadinho, que a gente adora. Tá aí os nossos contatos, vocês também têm os contatos da Jéssica, do Anderson e tudo mais. Estou vendo aqui também os beijinhos e carinhos sem Sim, ter vários fim. elogios. Muito obrigada. Ai, saudade muita, Rafa. Um beijo enorme. Carlinha, nossa, Thelma, gata. Não vou ficar dando beijo para todo mundo que eu vou esquecer alguém. E obrigada a todo mundo por mais essa participação. A gente se vê no próximo. Quem quiser o material que a Dani comentou com os tipos dos pré-moldes, manda e-mail para a Jéssica ou para mim ou para o Anderson ou aqui no Contato BR, que a gente encaminha o material para vocês. Muito obrigada, um beijão bem grande para todo mundo. Ótima semana. Valeu, pessoal. Gente, obrigada. Boa noite a todos. Valeu por mais um webinar de sucesso. Boa noite a todos. Obrigada, Dani. Obrigada, Gé. Valeu. Obrigada a todos que ficaram aqui com a gente. Obrigada, meninas. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau.